Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição sobre a importância e a relevância da contribuição para a evangelização, crescimento e desenvolvimento da Igreja de Cristo, destacando o valor da contribuição do investimento financeiro para que a igreja ela cumpra a sua missão de evangelizar o mundo e discipular as pessoas para que haja crescimento, desenvolvimento e consolidação da fé cristã, expondo a realidade que os ministros do Evangelho são mordomos que administram os bens, as riquezas dadas por Deus para beneficiar a sua igreja, como bênçãos a serem distribuídas a outras pessoas para que elas também sejam alcançadas e abençoadas por Deus. Me ajude com a sua interação no canal, com seus comentários e o seu like, realçando a relevância do conteúdo desse vídeo, o impulsionando a ser sugerido a muitas outras pessoas. Compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais, confira se você continua inscrito ou inscrita, se inscreva ou reinscreva nesse canal, acione o sininho para você receber as notificações sempre que eu fizer uma nova postagem. Nossa unidade ela determina o tamanho da nossa força. O texto áureo da lição bíblica de hoje está em Provérbios número 3, verso 9, que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Como verdade aplicada, o pastor Josué Gouveia, ele destaca que cada membro de uma igreja local é responsável pelo sustento e pela manutenção do templo e das atividades, sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, conforme a palavra de Deus. O termo mordomia, muitas vezes utilizado para adjetivar uma pessoa numa zona de conforto, de tranquilidade, de desfrute de suas finanças vantajosas, na realidade, trata-se de um substantivo que denota primariamente um administrador de uma casa, de uma propriedade ou de valores financeiros. Normalmente também é utilizado para nominar um escravo a serviço de um senhor. Figuradamente, no sentido mais amplo, se refere a um administrador, um dispenseiro responsável em distribuir de forma responsável e justa a outras pessoas o que está sob seus cuidados, tomando todo o cuidado para honrar a pessoa a quem representa e promover o seu nome. A Escritura ela é explícita em dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, como Criador e sustentador de tudo, Deus ele distribuiu os seus bens para serem administrados pelo ser humano, que um dia terá que prestar contas do que esteve ou estiver sob a sua mordomia, sob a sua responsabilidade administrativa, se honrou a Deus ou não, se contribuiu aí para que outras pessoas fossem beneficiadas de acordo com os padrões bíblicos ou não. Quanto à contribuição financeira à luz da Bíblia, em primeiro lugar, é preciso que se diga que Deus ele nunca pede algo a uma pessoa. Deus nunca ordena que uma pessoa cumpra uma deliberação, uma instrução bíblica, sem antes dar as condições necessárias de a pessoa atender, cumprir o que Deus determina. Em segundo lugar, o que Deus dá nunca é a conta-gota, é sempre em abundância, a depender apenas das condições da pessoa administrar, pois a quem mais é dado, mais é e será cobrado. Na parábola dos talentos, por exemplo, alguém pode questionar o porquê a distribuição foi em proporções diferentes, mas os que receberam 5 e 2 talentos, eles só receberam mais talentos depois de comprovarem serem qualificados a administrar e a multiplicar o que eles haviam recebido. O que recebeu apenas 1 talento, ele provou ser desqualificado a receber mais, pois a única coisa que ele conseguiu fazer foi esconder o que estava sob sua responsabilidade. Em terceiro lugar, contribuir ultrapassa as questões materiais, tratando-se de um ato de fé, de gratidão, de amor à obra de Deus. A contribuição em quaisquer áreas, como um ato de fé, reflete a característica cristã que condiciona a pessoa a se aproximar de Deus, andar pela fé e nunca apenas pelo que a pessoa esteja vendo. O exercício da fé alicerçada e consolidada em Cristo é que habilita o justo a sobreviver em quaisquer circunstâncias, por mais adversas que elas sejam. Na medida que Deus é honrado por seus servos e suas servas, que decidem viver em total dependência dele, Deus, ele honra a fé deles e delas, suprindo todas as necessidades de forma transbordante. A galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, é um testemunho vivo do sobrenatural de Deus na vida de quem decide
no exercício da mordomia cristã, honrar a Deus, vivendo pela fé nas suas provisões. Outro registro histórico impactante é o da viúva pobre, considerada uma indigente pela sociedade da época, mas que, na posse de apenas 2 leptas, que era a menor moeda grega da época, equivalente hoje a menos de 74 centavos de real, entregou no santuário tudo o que possuía, atraindo para si o olhar atento de Jesus e deixando uma extraordinária lição de quem decide viver pela fé. Sua contribuição no mundo espiritual foi considerada maior do que as contribuições das demais pessoas que deram apenas o que estava sobrando ou apenas parte do que possuíam. Muito mais relevante do que o valor monetário, a espontaneidade no uso da fé que é colocada em prática, colocando a sobrevivência e a manutenção da vida em inteira dependência de Deus, tem um valor incalculável. A semente da fé, ela tem um potencial sobrenatural de agradar a Deus e dar sobrevidas física, material e espiritual a quem plantar no reino de Deus, entendendo que é apenas mordomo, administrador, dispenseiro fiel, responsável em distribuir as riquezas de Deus sob os seus cuidados. É esse tipo de relacionamento puro e verdadeiro que o cristão deve buscar, desenvolver e cultivar com Deus. A contribuição como um ato de gratidão a Deus pela honra recebida para administrar e distribuir suas riquezas no exercício da mordomia cristã é uma das mais nobres virtudes que deve florescer no coração humano. É farta a literatura bíblica que incentiva a gratidão. De acordo com o escritor e pastor Fernando Viana, o Antigo Testamento mostra que a oferta pacífica ela estava ligada diretamente ao desejo do ofertante em agradecer a Deus como reconhecimento das bênçãos recebidas e das necessidades supridas por ele. A ingratidão, ela revela a incapacidade humana de reconhecer a grandeza de Deus e de ter fé nele. Também revela um espírito egoísta, avarento, orgulhoso, vaidoso, presunçoso, arrogante, blasfêmio, ímpio e desobediente. Para o rei Salomão, todas as riquezas que a humanidade possa desfrutar e administrar é dom de Deus. No final da sua vida, o rei Davi ele fez questão de registrar gratidão, louvor e reconhecimento a Deus, dizendo: quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Gratidão a Deus deve ser a marca registrada do ser humano, pois Criador, sustentador e possuidor de tudo, Deus é também o provedor de tudo que a humanidade precisa para sobreviver de forma perseverante, resiliente, saudável e sustentável. Gratidão é algo extremamente pessoal e só é encontrado em quem reconhece que tudo lhe é concedido por pura bondade, graça e misericórdia de Deus. Contribuir na e com a igreja local também é um ato de amor para com a obra de Deus. Uma pessoa só investe os recursos sob sua administração no que ela entende ser importante naquilo que ela ama. Quem de fato e de direito ama a obra de Deus tem facilidade de entregar os seus dízimos e ofertas de forma voluntária, espontânea e com alegria no coração. Porque a administração desse serviço, ou seja, a administração das riquezas dadas por Deus, além de suprir as necessidades dos santos, também redunda em muitas graças que se dão a Deus. O rei Davi, mesmo consciente de que não iria usufruir do conforto do templo que seria construído para as pessoas adorarem a Deus nele, além de já ter comprado o terreno onde seria construído o templo e deixado pronto a planta do templo, preparado à escala de todos os levitas que estariam trabalhando em regime de escala no templo, armazenado ouro, prata, cobre, ferro, madeira, toda sorte de pedras preciosas e de pedras de mármore em abundância, Davi se dispôs dizendo: de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Tudo por amor a Deus e a sua obra. Diferente do que muitos têm feito ao agir de maneira evasiva, com desculpas esfarrapadas, que revelam apenas incredulidade e ingratidão a Deus. Infelizmente, há quem acredite que só tem o que tem, que só consegue se manter na ativa porque possui habilidades naturais e capacidades humanas. É preciso que se diga de forma justa e honesta
que se o ser humano possui o fôlego de vida, habilidades, competências naturais, capacidade de se desenvolver e interagir, saúde, disposição para o trabalho, portas abertas, dando-lhes oportunidade, ganhos significantes, condições de desfrutar do fruto do trabalho pessoal e coletivo, bem como tudo o que conquista ao longo da vida, o ser humano só possui porque Deus lhe concede graciosamente. Jesus fez questão de frisar a bondade e a misericórdia de Deus no ato de Deus permitir que até mesmo os maus e os injustos recebam de Deus a oportunidade de desfrutar, de se beneficiar do sol e da chuva, da mesma forma que os bons e os justos. Tudo o que você possui ou irá possuir nas áreas físicas, psicológica, emocional, profissional, familiar, material e espiritual, literalmente tudo, pertence a Deus, apenas está sob sua administração. Portanto, age de forma amorosa com a obra de Deus e contribua se utilizando o que Deus já colocou sob sua responsabilidade administrativa para ajudar a obra de Deus crescer, se desenvolver, florescer mundo afora, possibilitando assim que muitas outras pessoas sejam alcançadas, sejam evangelizadas, tenham oportunidade de serem discipuladas e sejam membros da Igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra. Ser evasivo, se utilizar de desculpas, ser infiel na administração do que Deus colocou sob sua responsabilidade, ou ser fiel, são atitudes que só a pessoa pode decidir tomar e praticar voluntariamente e espontaneamente. Lembre-se do que Jesus praticou e ensinou. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, exercer o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquelas, entregar os dízimos sobre os lucros obtidos. No uso da saúde física, da força, da inteligência e das oportunidades dadas por Deus à pessoa para ela conquistar, expandir, se consolidar nas diferentes áreas das vidas física e espiritual, o pastor Josué Gouveia ele apresenta, com base no contexto bíblico geral, pelo menos 3 formas básicas de a pessoa contribuir para a evangelização, crescimento, desenvolvimento e manutenção da Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, deve haver regularidade na contribuição, sob pena de a obra de Deus sofrer problema de descontinuidade, comprometendo aí as atividades regulares na missão da igreja como representante, como embaixadora e como corpo de Cristo na terra. Na igreja em Corinto, as contribuições elas eram entregues todo o primeiro dia da semana. Paulo ele motiva os cristãos a serem incansáveis na prática do bem, já que a colheita ela sempre será compatível com o que a pessoa plantar e em proporções coerentes à quantidade da semente plantada. Nos momentos de entrega e recolhimento dos dízimos e ofertas, é preciso consciência de que esses atos são extremamente nobres, pois trata-se de riquezas que os santos eles consagram ao Senhor de forma reverente e santa. A contribuição ela também deve ser proporcionalmente à renda do dizimista e ofertante. O termo dizimar, com origem no grego dekatos, significa décimo. Quando usado aí na voz ativa, denota tomar, receber dízimos. Quando utilizado na voz passiva, denota pagar, entregar os dízimos. Na regulamentação das contribuições que já eram praticadas muito antes da lei mosaica, Moisés ele orientou dizendo: não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Paulo ele reiterou essa mesma verdade ao dizer que as contribuições devem ser feitas de acordo com a propriedade de cada um. Essas orientações elas corroboram com o princípio da justiça social como um princípio bíblico, já que as contribuições com dízimos e ofertas são compatíveis com o que Deus deixou sobre a responsabilidade de cada pessoa para ela administrar e demonstrar na prática se é fiel ou não, beneficiando as pessoas que são carentes, que precisam dessas contribuições. Em Lucas capítulo 16, versículo 10 a 12, Jesus frisou que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará
a verdadeira riqueza? Se vos não tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? De acordo com essa premissa, quem é infiel no pouco, ele perde toda a autonomia e propriedade de orar pedindo a Deus que lhe conceda a bênção de administrar riquezas maiores do que a que já estiver sob sua responsabilidade. A liberalidade, a generosidade nas contribuições com dízimos e ofertas são recomendações bíblicas importantíssimas. A contribuição financeira, ela também deve ser feita com alegria, pois Deus ama ao que dá, ao que dizima, ao que oferta, ao que contribui com alegria e nunca com tristeza no coração, com pesar, por necessidade ou por interesse pessoal fora dos propósitos divinos, esperando aí receber alguma recompensa ou honra humana, honra terrena. Do contrário, os dízimos e ofertas, eles não surtirão os efeitos prometidos nas escrituras sagradas, por estarem na contramão do que deve ser praticado pelo cristão. Dizimar, ofertar, cultuar, ler a Bíblia, servir a família no ministério, servir a sociedade, exercer misericórdia, só vão cooperar para o bem dos que amam a Deus e promover glória ao nome do Senhor se forem feitos com alegria no coração. Os resultados produzidos pelas contribuições com dízimos e ofertas são imensuráveis. Eles vão além do que ocorre no mundo físico e natural, possibilitando as pessoas de terem oportunidade de serem alcançadas, serem ligadas ou religadas e desfrutarem de profunda comunhão com o Criador, que é o doador e mantenedor da vida. Dentre estes e outros resultados maravilhosos das contribuições financeiras, o pastor Josué ele destaca 3 em seus comentários. Primeiro é que a contribuição financeira, ela possibilita a contínua manutenção, desenvolvimento e expansão de todas as atividades da e na igreja, bem como a manutenção da estrutura do templo como a casa de Deus, como local de reunião, de culto ao Senhor. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus ele é explícito em dizer que os dízimos geram mantimento na casa dele, no templo onde ele é cultuado, adorado e reverenciado, bem como onde as almas elas são alimentadas para ganhar estrutura e consolidarem espiritualmente. É evidente que a contribuição dos dízimos para que haja mantimento, para manutenção, preservação e expansão de tudo que está relacionado com o templo físico, com os móveis, com os utensílios e as atividades envolvidas no templo, deve ser feita na igreja que a pessoa congrega, na igreja que a pessoa se beneficia de tudo que é disponibilizado para o seu acolhimento, para o seu conforto no culto, para o seu progresso espiritual e humano. No Antigo Testamento, o investimento feito na aquisição de tudo que era utilizado no culto, desde a construção e manutenção do tabernáculo e dos utensílios utilizados nele, as vestes sacerdotais e dos serviçais que auxiliavam no ofício sacerdotal, o óleo da unção, o incenso santo, os pães da propiciação, a lenha utilizada para queimar os sacrifícios diários e anuais, a manutenção de todas as famílias da tribo de Levi, que era a tribo responsável direta pelo tabernáculo, pelo templo e por tudo que se relacionava com ele, tudo era fruto das generosas contribuições feitas de forma voluntária, desprendida e em obediência às instruções divinas. A realidade ela continua a mesma na atualidade, pois a igreja ela precisa continuar em atividade e se expandir na missão de alcançar a humanidade para Cristo. As igrejas já construídas elas precisam de manutenção para terem condições de continuar aí atendendo às necessidades das comunidades cristãs. Da mesma forma, é preciso expandir a obra de evangelização, o que exige investimentos no sustento das famílias pastorais, no envio, o apoio e sustento dos missionários e missionárias, na aquisição de novos terrenos, construção de novas igrejas, escolas, seminários teológicos, centros educacionais e faculdades para atender e formar os membros da igreja e a sociedade na qual a igreja está inserida, livres de ideologias humanistas, imorais, hedonistas, materialistas e corruptas que confrontam e destrói a fé cristã. Precisa de investimentos para prestar assistência social às pessoas em situação de vulnerabilidade. Investir na propagação do ensino bíblico por meio dos cultos regulares, da mídia escrita, da TV, do rádio e também da internet. Formar obreiros e obreiras, bem como formar pessoas que atuarão na esfera pública, preservando e defendendo os princípios cristãos. Estes são, dentre tantas outras necessidades reais e urgentes da igreja cristã.
A premissa continua sendo: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Parafraseando o que expressa o pastor e escritor Adalberto Alves, pode-se afirmar que ser dizimista e ofertante é ser coerente com o pacto de fé firmado aos pés da cruz de Cristo, a semelhança do que fizeram os servos e servas de Deus em Neemias capítulo 10, momento em que eles se mostraram convictos de que eles precisavam viver de acordo com as orientações divinas contidas nas Escrituras Sagradas. Por isso, se mostraram dispostos a contribuir com a adoração genuína a Deus, como também com os dízimos e ofertas. No livro do profeta Ageu, Deus, após repreender a nação de Israel pela banalização do sagrado, pela inversão de valores, pelo egoísmo pessoal e o descuido com a manutenção do santuário, Deus creditou a miséria financeira e a decadência espiritual da nação ao abandono, à retenção das contribuições financeiras e à falta de disposição de prestar serviço para manutenção e preservação do santuário. As pessoas estavam preocupadas apenas com o próprio umbigo. A contribuição financeira, ela honra a Deus num reconhecimento sincero de que Deus é o provedor de tudo que a pessoa precisa para a sua sobrevivência e expansão, expressa na ação voluntária de obedecer às instruções bíblicas. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Deus ama ao que dá com alegria. A contribuição financeira também resulta em abundantes bênçãos. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, Salomão frisou dizendo: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele, o Senhor, não acrescenta dores. Em Lucas, capítulo 6, versículo 38, Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ou seja, Deus, de forma graciosa, ao ser honrado, retribui de forma transbordante toda a sorte de bênçãos materiais e espirituais. De acordo com o pastor Josué Gouveia em seus comentários, compreende assim que a contribuição financeira é uma doutrina com farta comprovação bíblica e que, quando realizada de acordo com os princípios sagrados, com um coração puro, alegre, cheio de fé, tem a aprovação de Deus, pois resulta em glória ao nome do Senhor. Contribuir revela a fé, o amor, a gratidão do dizimista e ofertante a Deus, bem como seu compromisso com a manutenção, expansão e preservação da obra de Deus na terra. Revela reconhecimento por tudo que o Senhor oferece gratuitamente ao ser humano. Gera resultados maravilhosos e sobrenaturais. A contribuição com dízimos e ofertas tem amplo respaldo no contexto bíblico geral e é necessária para o progresso da evangelização, bem como para a consolidação da fé no coração de muitas outras pessoas que ainda não tiveram acesso, não tiveram oportunidade de conhecer plenamente o genuíno ensino de Cristo. Caso ainda não sejas um dizimista e um ofertante, se ajuste à doutrina bíblica sobre a contribuição financeira e experimente você mesmo o mover sobrenatural de Deus na sua vida na área financeira. Se cada pessoa colhe o que planta, plantar recursos financeiros produzirá frutos na área financeira. Ore intensamente para vir a ser, se ainda não é, um fiel mordomo do reino de Deus aqui na terra. Lembre-se de que a bênção do Senhor é que enriquece e o Senhor não acrescenta dores, pelo contrário, as ameniza ou as elimina. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.